Nunes Marques, ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, presidente do TSE, acabou com os planos de Luiz Inácio Lula da Silva. E a informação que eu acabei de receber é que o Lula está devastado com essa notícia que acabou de ser confirmada agora, gente, tá? Direto de Brasília, saiu aqui agora essa confirmação, notícia fresquinha que acabou de sair do forno, é notícia quente que eu tô trazendo aqui pra vocês. Outra notícia explosiva, gente, mais uma reviravolta e agora é notícia pra comemorar, gente, tá? A anistia acabou de ser aprovada no Congresso Nacional agora, gente, tá? Há poucos instantes. A anistia foi aprovada agora dentro do Congresso Nacional e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou muita gente de surpresa. Na verdade, pegou Brasília, política, o Brasil inteiro de surpresa. A oposição, a direita, está comemorando, gente, tá? A anistia acabou de ser aprovada e todos que ela vai beneficiar. Eu vou trazer absolutamente tudo a partir de agora também para vocês. Também temos aqui, gente, uma informação muito importante que acabou de sair sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Agora, neste exato momento, acabou de sair aqui na CNN, acabou de sair aqui uma notícia urgentíssima sobre Jair Messias Bolsonaro, que eu vou trazer também e explicar tudo nos mínimos detalhes, porque eu sei que essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. E para finalizar, gente, uma bomba atômica contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, acabou de conceder aqui uma entrevista e fez uma revelação bombástica que gerou pânico e desespero dentro do STF. O Eduardo Bolsonaro acabou de revelar que a Lei Magnitsky pode ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes novamente. Depois de tudo que aconteceu, depois da condenação aí do Eduardo Bolsonaro, a notícia que o Eduardo Bolsonaro acabou de afirmar aqui agora, em entrevista que ele acabou de conceder, é outra notícia quente que eu estou trazendo aqui para vocês, que acabou de sair do forno. Eduardo Bolsonaro acaba de afirmar que o governo americano, que o governo Donald Trump pode sancionar o ministro Alexandre de Moraes novamente com a lei global tão temida. A Lei Magnitsky é outra bomba que eu vou trazer nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Vocês já perceberam que esse vídeo aqui tá recheado, lotado de novas informações quentinhas, que acabou de sair do forno aqui, já tá, ó, tudo atualizado nesse boletim para todos vocês. Claro, além dessa, tem outras várias cositas aqui que eu separei para atualizar todos vocês. Somente notícias de altíssima qualidade. É ou não é, gente, tá? Merece a inscrição de vocês, né? Muita gente tá aí do outro lado me assistindo. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, eu tô vendo aqui. Tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte da nossa família. É muito importante. Se você quer ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado, esse é o lema aqui do nosso canal, você tem que estar inscrito aqui no nosso canal. Então, já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Estão preparados, gente? Já tá com o cafezinho aí de boa? Senta, fica bem confortável. Saiu aqui agora também até no UOL, ó. Diplomacia dos Estados Unidos diz que condenação de Eduardo é perseguição política, gente. Resumindo, a diplomacia dos Estados Unidos, do governo Trump, acabou de dar um chega pra lá. Não digo nem o tapa na cara, porque o tapa na cara é a decisão, né? A diplomacia dos Estados Unidos acabou de dar chega pra lá no ministro Alexandre de Moraes. É tipo assim, Moraes, isso aqui é só um aperitivo. Experimenta pedir a extradição de Eduardo Bolsonaro pra você ver o que você vai levar. Eu acho que foi mais ou menos assim, um recadinho da diplomacia dos Estados Unidos pro Moraes. Tenta, Moraes, tenta. Vem pedir extradição do Eduardo Bolsonaro. Eu acho, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Doutor André Marcílio agora detonando o Lula por ter atacado o Donald Trump novamente. Ou seja, será que Lula realmente está empenhado, né, em negociar com Trump para que o Brasil não seja
taxado, tarifado nessas tarifas? Acho que não, né? Acho que o Lula tem um plano por trás disso aí. Doutor André Marcília acabou de derrubar a fita do Lula, o plano do Lula. Gente, o Lula é macaco velho da política. Tudo que o Lula diz, tudo que ele faz, tem um porquê. E vocês vão entender qual é o plano maquiavélico do Lula é agora. Por que vocês acham que o Lula ficou atacando o Trump ali depois do G7? Por quê? Não é à toa não, gente. Vejam só. Acaba ou a urna eletrônica? Ou o pirili, pode levar também o pirili, né? Porque o pirili já faz as vezes da urna eletrônica. Então, o pirili pode também ser levado comendo uma jabuticaba. Assim o Lula mata 2 coelhos com uma cajadada. Boa noite, Paula. Boa noite, Caute, mestre Augusto. Boa noite a toda a audiência. Veja, eu acho que as urnas eletrônicas e as eleições no Brasil, eu vou avançar nesse raciocínio do Lula. O Lula está dizendo que o Trump tem muito a aprender com as eleições no Brasil, porque aqui o nosso sistema é muito avançado e 2 horas depois das urnas serem fechadas, nós já temos o resultado, sabemos quem são os eleitos. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro não pode ficar só nisso. Tende a avançar um pouco mais. Eu acho que 2 horas antes até das urnas serem fechadas, eles devem já saber o resultado. Talvez antes até das eleições serem feitas, talvez o governo brasileiro já consiga saber o resultado. Quem sabe até agora, meses antes das eleições, ele já possa anunciar os eleitos e assim está resolvido. Vai ser o sistema eleitoral mais avançado do planeta. O Lula só pode estar de brincadeira com a nossa cara. É óbvio que a maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos, eles não têm a aprender nada conosco. Nada. A única coisa que eles aprenderam foi com o Biden, que se assemelhou um pouco ao que o Lula quer fazer e fez no Brasil, e por isso perdeu as eleições e fez com que o Trump voltasse ao governo e, enfim, expusesse as mazelas do governo Biden, as mazelas do governo de esquerda do Biden, e com isso mostrasse também ao mundo, né, o que significou inclusive a interferência do Biden durante o seu governo nas eleições brasileiras, que é uma coisa que o Barroso lá atrás já tinha admitido haver essa interferência nas eleições, e nós agora sabemos mais do que antes até o tamanho dessas intervenções, o tamanho dessas interferências. Então o Trump não tem nada a aprender com Lula, nada a aprender com a democracia, entre aspas, brasileira, tem a aprender com as mazelas que resultaram do governo Biden e que fizeram com que ele caísse, aliás, caísse até mesmo como ser humano, né? Porque o Biden estava literalmente caindo enquanto o governo... Se referindo, gente, tá? Porque o Lula vazou, né, um áudio. Mais uma vez, o Lula, né, lá no G7, deu uma cutucada, né, do Donald Trump e enalteceu, né, a credibilidade da urna da eleição aqui no Brasil. E fora, sem falar que vazou o áudio do Lula lá conversando lá com outra líder, dizendo que ele foi eleito aqui 3 vezes através das urnas e ele falou que muito provavelmente vai ser eleito pela 4ª vez através das urnas, que elas são muito confiáveis. Ou seja, o Lula, ele tem uma confiança muito grande nas urnas. Ele tem, assim, uma convicção de que vai ganhar, que eu vou ser sincera para você. Parece que o Lula já tem certeza que vai ganhar essa eleição. Ele elogia muito as urnas, ele confia muito nas urnas, né, gente? Tá? É impressionante a convicção que ele tem que já venceu. Impressionante, né, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês com relação a essa questão. E agora, gente, senador Carlos Viana, gente, acaba de soltar uma notícia bombástica. Vem chumbo grosso, a chapa tá esquentando para cima de grande autoridade em Brasília, gente, tá? A chapa tá esquentando para uma grande autoridade do alto escalão de Brasília. Só assistam que esse aqui é um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje, vejam só. Qual a relação entre o STF e os aposentados brasileiros? Justiça que deixou de ser feita para milhões de pensionistas roubados. Porque toda vez que a CPMI do INSS marcava um depoimento importante, aparecia um habeas corpus. Coincidência ou proteção institucionalizada? E o padrão começou a ficar escancarado. Milton Batista, presidente do Sindinap, habeas corpus, ficou em silêncio. Domingos Sávio, um alfaiate que movimentou mais de 30 milhões na conta dele, empresário investigado, habeas corpus, ficou em silêncio. E assim foi acontecendo, sempre perto dos depoimentos, sempre blindando alguém, sempre impedindo a CPMI de avançar.
Agora olha isso aqui. Flávio Dino, ex-ministro do governo Lula, hoje ministro do STF, no dia do depoimento de Milton Cavallo, um nome que tinha muitas explicações a dar. Habeas corpus. Na manhã do depoimento, resultado, a CPMI perdeu o poder de pressão e o investigado saiu praticamente sem responder nada. Enquanto isso, milhões de aposentados roubados, descontos indevidos, fraude, dinheiro desaparecendo da conta de idoso e quem deveria explicar? Ninguém sabe. E sabe qual foi o momento mais grave? Quando o ministro André Mendonça autorizou a prorrogação da CPMI por mais 60 dias. Tudo certo, assinaturas, o Congresso concordou. Ainda faltava muita gente importante, ainda faltava aprofundar a investigação, ainda faltava quebrar muito sigilo. Mas aí, a maioria do STF derrubou a decisão. E a CPMI acabou na marra, sem tempo, sem novas oitivas, sem aprofundar linhas importantes da investigação. Então vamos falar a verdade? Quando o STF concede habeas corpus em sequência para investigado de CPI, quem perde não sou eu, senador. Quem perde não é a comissão. Quem perdeu foram os milhões de aposentados roubados que esperam por justiça. Vídeo bombástico do senador Carlos Viana, gente, tá? E a pergunta que fica né, gente, é aquela: por que será que os ministros da Suprema Corte acabaram com a CPMI do INSS, que estava investigando com lupa muita gente poderosa, né, gente? Por que será? Essa é uma pergunta que eu queria ter resposta. Mas eu queria a opinião de vocês. Por que vocês acham que os ministros do STF acabaram com a CPMI do INSS, que poderia ter sido prorrogada por mais 60 dias? Imaginem, mais 60 dias de investigações. O STF não quis. Por que será, né? E agora, gente, notícia para comemorar. A anistia foi aprovada dentro do Congresso Nacional, gente, tá? Deputados aprovam a anulação de 7 bilhões em multas de Moraes a caminhoneiros. Recentemente, né, há alguns meses, o Alexandre de Moraes ordenou uma multa de 7 bilhões para caminhoneiros que participaram de paralisação. Pois bem, gente, tá? A anistia para esses caminhoneiros foi aprovada dentro do Congresso Nacional. Os caminhoneiros serão beneficiados aqui com essa anistia. Com a aprovação da medida provisória, na noite da última quarta-feira, a Câmara dos Deputados abriu caminho para a anistia das multas aplicadas a caminhoneiros por bloqueios de rodovias em 2022, que somam 7,1 bilhões. A suspensão das penalidades foi incluída no texto, editado originalmente pelo Executivo, pelo relator da proposta, o deputado Zé Trovão, do PL. A medida provisória do governo, publicada em março, estabelecia apenas regras para reforçar a fiscalização do piso mínimo do frete. No substitutivo do relator, o artigo 9º estabelece a anulação de multas aos transportadores de cargas, pessoas físicas e jurídicas, e a motoristas que tinham sido penalizados em decorrência de sua participação em manifestações, bloqueios ou atos correlatos ocorridos no território nacional no ano de 2022. Então, aquelas pessoas que levaram multas, totalizando aí pelo ministro Alexandre de Moraes 7 bilhões, podem ser anistiados, gente, tá? Ela começou e foi aprovada, essa anistia foi aprovada dentro da Câmara dos Deputados, gente, tá? Então tá aí. Na época, o ministro Alexandre de Moraes fixou multa de até 100 mil por hora para os proprietários dos veículos utilizados nas interdições e determinou a atuação de autoridades federais e estaduais para desobstruir as rodovias. E agora, o valor da multa chama atenção, né, pelo montante total, que chegou a 7,1 bilhões. A cifra corresponde a mais de 40% da receita total do setor de transporte rodoviário de cargas em um mês. Ou seja, o Alexandre de Moraes pirou da cabeça lá e tá 7 bilhões. Esse povo ia ter que trabalhar uns 300 anos para pagar essa multa. Porém, notícia boa saiu. Eles devem estar comemorando, gente, tá? Essa notícia aí, um primeiro passo, então, foi aprovada ali dentro do Congresso Nacional. Continuando, gente, tá? Agora, Cássio Nunes Marques, gente, tá? Acaba com os planos de Lula da Silva.
caiu justamente na mão do Cássio Nunes Marques. Nunes Marques é sorteado relator de ação de Flávio Bolsonaro contra o Lula. E aí, gente, vocês acham que o Lula tá feliz aqui com essa notícia? Eu acho que não. Tá aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, foi sorteado relator da notícia crime apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro contra o presidente Lula da Silva. O parlamentar ingressou com a ação após o petista sugerir que ele seria um traidor da pátria e que, como tal, deveria ser enforcado. A ação por supostos crimes de ameaça e incitação à violência foi protocolada no dia 4 de junho. A iniciativa ocorreu após Lula declarar no dia 2, em discurso em catalão, que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro seriam vendilhões da pátria. A fala de Lula foi uma reação ao anúncio, de sobretaxas comerciais dos Estados Unidos ao Brasil, que para o Lula a culpa é de todo mundo, é dos Bolsonaro, nunca é culpa dele, da incompetência dele, Sendo que o próprio governo americano fez questão de mencionar, olha, que essas tarifas, essas taxas, é por causa de decisões considerada abuso de autoridade por parte de ministros da Suprema Corte, citou lá o Dias Toffoli, decisões do ministro Alexandre de Moraes, por causa de decisões que o Lula deixou de tomar aqui que prejudicou o país, por causa de trabalho forçado, também era mais 12,5%, porque o Lula não conseguiu combater o trabalho forçado aqui no Brasil, crime organizado, IPCC, e por aí vai. O governo Lula, o governo Trump deu todas as justificativas. Não tem nada a ver com o pedido de Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro. Mas o Lula quer colocar a culpa no Flávio e no Eduardo. E foi lá e falou aquela questão de que o Tiradentes lá foi enforcado e o Flávio Bolsonaro por trair a pátria, e falou que o Flávio Bolsonaro, que os filhos do mereciam a mesma coisa. Então, incitação ao ódio, incitação ao crime. E o Flávio Bolsonaro foi lá e acionou a justiça. E, para desespero de Lula da Silva, da petezada e da esquerdalhada, caiu nas mãos do Cássio Nunes Marques, gente, tá? Eu tenho informação de que membros do governo Lula ficaram desesperados aqui com essa notícia, tá? Caiu nas mãos do Cássio Nunes Marques, que já deu aí uma decisão favorável ao Flávio Bolsonaro recentemente. Vocês se lembram, Pois é. Recentemente, o Flávio Bolsonaro acionou a justiça para derrubar lá aquela pesquisa da Atlas Intel, que ficou induzindo lá o eleitor na hora das perguntinhas. O Cássio Nunes Marques atendeu o pedido do Flávio Bolsonaro. E agora? Será que o Cássio Nunes Marques também vai decidir em favor do Flávio? E aí, gente? Agora que são elas, hein? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. A ação cai nas mãos de Cássio Nunes Marques, gente. Acaba com os planos de Lula, Porque se caísse nas mãos de outro, tipo Dias Toffoli, tipo Flávio Dino, tipo outro que tá lá na turma, seria diferente, Gilmar Mendes, se cai na mão do Gilmar Mendes, não caiu. E agora a notícia urgentíssima sobre Bolsonaro. Polícia do DF pede para Moraes ouvir Bolsonaro sobre arma achada em blitz. Gente, anotem o que eu estou dizendo aqui para vocês. Tomara que eu esteja errada, mas eu acho que estão buscando uma justificativa, uma vírgulazinha, para tentarem mandar o Bolsonaro de volta para a prisão. Eu acho, porque essa história dessa arma do Bolsonaro tá rendendo muito além da conta. É uma coisa supérflua que o Bolsonaro já justificou, a defesa do Bolsonaro já justificou, e parece que eles estão desesperados. Esse trem tá rendendo. Agora a polícia quer ouvir o Bolsonaro sobre a arma achada. Gente, a defesa do Bolsonaro o Alexandre de Moraes não deu 24 horas? A defesa do Bolsonaro já não justificou, já explicou tudo o que aconteceu? O que é que eles estão pretendendo com isso aqui? Espero que eu esteja errada. Que agora tá próximo aí do Alexandre, próximo dia 25, O Alexandre de Moraes vai ter que decidir
se mantém ele em prisão domiciliar ou se vai voltar pra cadeia, pra cela. E agora eu não sei não, gente. Isso aqui tá rendendo muito mais além da conta. E eu tô colocando aqui minha barba de molho. Eu não tô gostando aí deles arrastando essa questão dessa arma do Bolsonaro. Vamos ver, gente, tá? Eu tô acompanhando aqui para atualizar todos vocês. O Eduardo Bolsonaro acabou de conceder aqui para o SBT News e ele acabou de revelar, dentre outras bombas que ele acabou de soltar aqui nesse vídeo, ele falou sobre a volta, né, do governo Donald Trump aplicar a tão temida, né, Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Parece que tem uma bomba atômica sendo preparada pelo governo Trump contra Alexandre de Moraes. Será que vem Lei Magnitsky por aí contra o Moraes? Será que o governo Trump pode vingar o Eduardo Bolsonaro sancionando ele com a Lei Magnitsky? Vocês vão saber. Vocês vão descobrir tudo agora porque ele revelou tudo, gente, tá? Tá aqui. Primeiro eu queria saber como é que o senhor recebeu essa decisão do Supremo Tribunal Federal de condená-lo. Olá, Raquel, espectadores, obrigado pela oportunidade. Eu recebi como eu tenho recebido toda a movimentação acerca desse processo, através da imprensa. É lamentável porque o meu local, onde eu resido nos Estados Unidos, é certo e sabido, mais até do que eu gostaria. Vi que alguns jornalistas já bateram na porta da minha casa, inclusive. Todas as autoridades americanas sabem onde é que eu moro, eu não escondo de ninguém, eu compartilho isso nas redes sociais, eu compartilho minha localização em diversos posts, mas ainda assim o STF finge ser incompetente para não me encontrar, não me localizar, porque a intenção deles é me julgar a revelia. Eles sabem que se mandarem uma carta rogatória para que eu seja ouvido e exerça o meu sagrado direito à ampla defesa nesse processo, que é totalmente fajuto do início ao fim, desde o mérito até das preliminares, eles sabem que as autoridades americanas vão perceber que se trata de uma perseguição e não darão continuidade a isso em território americano, como não deram na Itália, na Espanha e nem na Argentina. Deputado, nessa entrevista que a gente citou mais cedo, que o senhor concedeu, o senhor disse que está tentando que a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes seja retomada. Só que essas sanções elas foram aplicadas pelo governo dos Estados Unidos e depois foram retiradas. Por que o senhor acha? O senhor já tem alguma indicação de que elas podem ser retomadas, que os Estados Unidos possam reavaliar isso? Raquel, como os Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky e depois ela foi suspendida, ela foi feita dessa maneira por ocasião, pelos fatores políticos. Porque era um momento em que o governo americano tentava buscar uma interlocução com o governo brasileiro. Como o governo brasileiro não tem respeitado em nada aquilo que ele assumiu com os americanos, é quase que natural que em algum momento, cedo ou tarde, a Magnitsky ela retorne. Veja só, o Lula chega nos Estados Unidos e se compromete com a pauta da liberdade de expressão. Quando ele volta ao Brasil, ele cria o Ministério da Defesa no âmbito da presidência, muito para controlar os discursos da internet por ocasião do período eleitoral. Quando você vê, eles não cooperando com os Estados Unidos em diversas outras áreas, inclusive em segurança pública, fazendo lobby para proteger o CV e o PCC, isso vai contra a segurança nacional americana. Então não há mais motivo, já que o Brasil não cumpre a sua parte, para que os Estados Unidos siga sendo benevolente. Então acredito, Raquel, que o retorno da Lei Magnitsky cada vez mais passa a ser uma questão de tempo. Mas o senhor esteve lá recentemente, reuniu-se com o presidente Trump, junto com seu irmão, o pré-candidato Flávio Bolsonaro. O senhor chegou a falar diretamente com o Trump sobre isso, ou com o secretário de Estado, Marco Rubio? O senhor tem alguma indicação mais concreta de que isso possa ocorrer? Sim, Raquel. Da mesma maneira como nós pedimos a designação de CV e PCC como grupos narcoterroristas e eles não nos respondem de pronto um sim ou não, da mesma maneira também ocorreu com a pauta da Lei Magnitsky, onde eu particularmente, o Paulo Figueiredo também, nós falamos e pedimos o retorno dela, não só para o Trump, para o vice-presidente de Vivência e para o secretário Marco Rubio, mas por absolutamente todos os locais onde a gente passa, nós pedimos isso. Por quê? Trata-se de uma clara violação de direitos humanos. A gente está falando agora desse capítulo, que nem de longe é dos piores, mas da condenação, no meu caso, do deputado federal mais votado da história, a 4 anos e 2 meses de cadeia, pelas minhas relações nos Estados Unidos. Porque eu não assino a Lei Magnitsky. Quem faz é o presidente Trump. E por que o Trump não está nesse processo e Eduardo Bolsonaro está? Porque eles querem me tornar inelegível. Eles estão fazendo perseguição judicial. E mais uma vez, o relator do caso é Alexandre de Moraes. Aquele mesmo que o seu colega jornalista Glenn Greenwald alertou que quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Lembra daquelas matérias da Folha de São Paulo, onde ele teve acesso ao entorno do Moraes, onde o juiz Vargas fala isso? Então, o Moraes, além de não licitar, né, isso daí viola o devido processo legal, ele ainda é impedido e continua fazendo dessa maneira sistemática no Brasil essa perseguição política que chegou hoje até a boca do presidente Trump em nossa defesa. Deputado, boa tarde. O senhor mesmo mencionou a inelegibilidade que vem com essa condenação no Supremo Tribunal Federal ontem. Então, falando desse cenário eleitoral, o senhor tinha ali feito um acordo para entrar na disputa eleitoral aqui no Brasil como suplente do André do Prado na disputa pelo Senado. Caso o senhor mantenha essa intenção de concorrer como suplente, há ali um risco jurídico de achar para depois ser anulada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria saber como que o senhor está vendo essa possibilidade e se o senhor vai continuar mesmo como candidato a suplente do André do Prado em São Paulo.
Boa pergunta. Pretendo sim seguir como suplente, né, na chapa encabeçada pelo nosso pré-candidato a senador André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa. Acho ainda que ele vai ser o senador mais votado de São Paulo. E isso daí é o que a gente vai ver, porque antes da questão da aplicação da lei da ficha limpa contra mim, tem o sagrado direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Isso aí não é um favor que o STF faz a mim. O Moraes, gostando ou não de mim, ele tem que aplicar isso. Olha, se até jornalista bate na porta da minha casa, por que o STF não manda para cá uma carta rogatória para me ouvir, já que esse é o rito do devido processo legal, prescrito na nossa Constituição e Código de Processo Penal? Por que o Moraes segue julgando essas causas, mesmo quando todo mundo sabe que ele é um inimigo pessoal nosso, que o meu pai, enquanto presidente, assinou um pedido de impeachment contra o Moraes, ou que o Glenn Greenwald colocou nas matérias da Folha, teve acesso ao WhatsApp do entorno dele, e viu juízes falando, o Moraes quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Então, antes de uma aplicação dessa decisão, desse acórdão totalmente fabricado, vem a questão das nulidades. E aí a gente vai entrar dentro da Justiça Eleitoral para analisar essa questão, porque eu pretendo seguir sendo candidato como primeiro suplente na chapa do pré-candidato a senador André do Prado. Deputado, sendo que o senhor vai continuar então nessa chapa com o André do Prado, como que o senhor pretende justificar isso para o seu eleitor, fazer campanha? Que o senhor vai continuar nos Estados Unidos, correto? Tem algum prazo para voltar para o Brasil diante dessa condenação? E fazendo essa campanha à distância, como que o senhor vai justificar a sua candidatura para o eleitor brasileiro? O meu eleitor, ele me apoia cada vez mais, principalmente depois dessa notória perseguição, é que ele percebe que o Brasil está doente e precisa ser consertado, precisa resgatar a harmonia entre os poderes, precisa voltar a preservar a liberdade de expressão. Então, a cada injustiça que a gente sofre, mais apoio a gente ganha. É quase como no filme do Rocky Balboa, onde o Rocky fica lá tomando soco e o público acaba torcendo para quem? Pro Rocky Balboa. Então, esse é o nosso caso. Eu acho que isso daí nos fortalece e cada vez mais coloca em debate, e não só em São Paulo, mas por todo o Brasil, nós temos que eleger senadores que estejam cientes dessa pauta. Porque hoje já tem um bom número de 41 senadores, isso é um pouco mais do que a metade do Senado Federal, pedindo, assinando pela abertura de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas, infelizmente, o senador Davi Alcolumbre não coloca a pauta para votação. Vamos ter que eleger uma maioria de senadores para que ano que vem a gente eleja o presidente do Senado e coloque finalmente um impeachment de Alexandre de Moraes para ser votado. Deputado, o senhor mencionou, né, que o presidente Trump saiu em sua defesa hoje. E o próprio presidente Trump, quando ele fala, ele diz, fui informado que Bolsonaro Júnior, ele faz ali uma pequena confusão, né, ele achou que o senhor tinha sido preso. O senhor sabe como é que essa informação chegou para ele? Se foi através do secretário Marco Rubio? Como é que ele ficou sabendo dessa notícia? Olha, a gente manda essas informações e certamente já somos seguidos nas redes sociais, né, por várias autoridades americanas. Então, o Paulo Figueiredo mesmo falou que o Christopher Landau não só segue ele na rede X, como acompanha os tweets do Paulo Figueiredo, e nós também temos as nossas interlocuções. Então, de uma maneira ou de outra, isso aí acaba chegando, né, até o presidente Trump. Ele fala da questão ali de alguma declaração que eu tenha feito no Texas, e é justamente por isso, é por causa da minha atuação nos Estados Unidos, que eu estou sendo condenado. Em última análise, Raquel, o que o STF, a primeira turma, deixe isso bem claro, né, frise-se, o que eles estão fazendo é considerando a organização, a administração norte-americana, o governo dos Estados Unidos, como um grupo terrorista, como um grupo criminoso. Porque por me relacionar com autoridades da Casa Branca e do Congresso, eu estou sendo condenado. Ora, isso é chamar esses atores, né, de bandidos. Então, os Estados Unidos, isso piora a relação entre os nossos países. Eu acho, inclusive, que o Lula, em associação com o Moraes, ele pretende fazer isso. Ele acha que isso daria bom para a eleição dele, por mais que quem paga a conta sejam os brasileiros. Vídeo que ele não fez nada com relação às tarifas. O Lula não se mexe para evitar que o Brasil seja tarifado. O Brasil hoje só não está sendo tarifado, Raquel, basicamente porque Flávio Bolsonaro pediu para Trump esperar pelo menos até a eleição. Que com a eleição de Flávio Bolsonaro será aberta a oportunidade de um acordo de livre comércio benéfico para os Estados Unidos e Brasil, e não seja mais necessário tarifar os produtos brasileiros, igual o Lula tem se comportando. Deputado, com essa condenação, depois que passar todos os trâmites, muito provavelmente o governo brasileiro vai pedir a sua extradição para o Brasil. O senhor tem receio de ser extraditado? Eu não, estou ansioso por esse momento. Eu quero ver como é que eles vão fazer para explicar para os Estados Unidos que uma pessoa que mora em local certo e sabido não foi citada através de uma carta regatória ou através do EMILAT ou qualquer outro instrumento dos vários de cooperação que tem entre os nossos países. Eu quero saber como é que ele vai dizer que o Elon Musk, que o Alexandre de Moraes, o cara que baniu o X do Brasil, congelou contas da Starlink, prendeu o Jason Miller, né, expediu ordens de prisão contra cidadãos americanos por estarem tweetando em solo americano, como é que não é uma perseguição agora a minha condenação a mais de 4 anos de cadeia pelo crime de coação? Raquel, isso não ocorrerá. Eu acho muito difícil que o Alexandre de Moraes se preste a isso, porque se ele tentar fazer isso, ele vai ouvir uma resposta muito mais forte do que aquela que ele recebeu em maio, da então DOJ Penn Bond, dando uma aula de direito para o Alexandre de Moraes, falando sobre as suas ordens de extraterritorialidade, que não poderiam alcançar os cidadãos americanos. Então, eu estou bem tranquilo aqui nos Estados Unidos, Raquel. E Ander? Deputado, recentemente o senhor sugeriu o nome da deputada Júlia Zanata para candidata a vice do senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência. Eu queria entender como que surgiu essa ideia de sugerir a Júlia como vice e também como que o senhor avalia uma ala do PL que prefere alguém mais de centro, alguém com perfil mais moderado para essa vaga. Como que o senhor avalia essa percepção de outros aliados do Flávio Bolsonaro? E também queria saber se além da Júlia Zanata o senhor sugeriria outros nomes como vice do Flávio nessa disputa.
As pessoas que sugerem o nome mais moderado para o Flávio Bolsonaro perderam a moral, porque muitas delas estavam sugerindo o nome do Zema, que se mostrou um oportunista no caso Dark Horse, né? Queimou a largada na ânsia de chegar ao poder. Se o Zema fosse o vice de Flávio Bolsonaro, no dia 1 ele já tentaria fazer um golpe para que ele chegasse à presidência. Então é uma pessoa totalmente desqualificada porque não goza da nossa confiança. Agora, a Júlia Zanata é o oposto disso. É uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que eu conheço antes de ser eleita deputada, segue sendo essa mesma pessoa com os mesmos valores, defende as mesmas pautas que o Flávio Bolsonaro e eleitoralmente estimula a nossa base a votar e fazer campanha. Porque repare, Bolsonaro, quando ele perdeu em 2022, não vou entrar aqui no mérito das maquininhas maravilhosas da eleição brasileira, mas ocorreu o quê? Ele reduziu a desvantagem no Nordeste e acabou sendo enfraquecido no Sul e Sudeste. Então o nome da Júlia Zanata, além de ser um nome feminino, e muito se fala na escolha de uma mulher para vice, ela traz de volta essa chama conservadora, esse aquecimento do público de direita para realmente se engajar na campanha do Flávio, e eu acredito que seria um bom nome, que jamais nos trairia, né, porque já mostrou que não está na política pelo cargo, ela não é uma oportunista. É por isso que eu faço campanha para ela, e vamos ver. A decisão vai passar pelo Flávio Jair Bolsonaro, mas eu faço muito gosto e continuo fazendo campanha pela Júlia Zanata. O senhor já conversou com o presidente Bolsonaro sobre o nome da Júlia Zanata? O senhor sabe se ela tem a preferência do presidente Bolsonaro? Ela tem uma relação tão boa que o marido dela, Guilherme Colombo, já fez churrasco pro meu pai lá em casa. Mas infelizmente eu estou proibido de falar com meu pai desde antes da condenação dele, né, nesse fabricado processo de golpe da Disney. Né, antes dele ser condenado, ali por meados de junho, julho, o Moraes já proibiu que eu tivesse qualquer tipo de contato com meu pai. Inclusive ele abriu um inquérito só para mim. E nesse inquérito é que ele botou meu pai de tornozeleira, em prisão domiciliar e derrubou as redes sociais dele. Porque ele utiliza a sua caneta como instrumento de pressão política para tentar parar o meu legítimo trabalho internacional. Pergunta capciosa, né, da Raquel Landim. Você já conversou com seu pai, Bolsonaro, sobre o vice? Raquel Landim, você sabe muito bem que o Eduardo Bolsonaro está proibido de falar com o pai dele, o Bolsonaro. Você sabe disso há um zilhão de anos. Raquel Landim preparando uma armadilha para o Eduardo Bolsonaro no finalzinho da entrevista. Só queria fazer essa observação aqui no finalzinho, antes de fazer o comentário aqui sobre tudo que o Eduardo falou, gente. Vocês perceberam no finalzinho ali da entrevista que a Raquel Landim fez uma pergunta que, no meu ponto de vista, foi uma armadilha, uma casca de banana, uma pergunta capciosa, uma pergunta tendenciosa. Imaginem só se o Eduardo Bolsonaro diz assim: sim, Raquel, falei com meu pai sobre a indicação do nome da Zanata. Pá! Já estava lá no Moraes, e Moraes já estava lá pedindo prisão do Bolsonaro. É isso, gente, tá? Quando alguém de direita, quando algum parlamentar, quando um dos Bolsonaro for conceder entrevista para esquerdistas, né? Tem que tomar muito cuidado. É por isso que eu falo para vocês que tem que tomar cuidado com esse tipo de jornalista. Eles sempre têm uma casquinha de banana para jogar na frente, para ver se eles caem igual um pato. Mas aqui Eduardo Bolsonaro tirou de letra. Vamos lá, gente. Então, segundo Eduardo Bolsonaro, sim, ele esteve, né, em reunião com Marco Rubio, Scott Bessent, com o próprio Donald Trump nessa última reunião com Flávio Bolsonaro, e em todas elas, categoricamente, ele luta para que a lei Magnitsky seja aplicada de volta no ministro Alexandre de Moraes, e ele fez questão de não esconder. Outra coisa que eu achei muito corajoso por parte dele, ainda mais agora, que ele acabou de ser condenado à prisão, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele acabou de reafirmar com todas as letras que vai lutar, basicamente com unhas e dentes, para eleger um número maior de senadores no Congresso Nacional, no Senado Federal, para que seja, assim, possível dar andamento ao processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Em outras palavras, tudo que ele disse aqui referente ao Alexandre de Moraes é basicamente o quê? Ele está dobrando a aposta. Aqui nessa entrevista, o Eduardo Bolsonaro está deixando claro que ele vai enfrentar, vai confrontar, dobrou a aposta e que ele vai continuar trabalhando, lutando para que a lei Magnitsky seja aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes para eleger um número maior de senadores para que no ano que vem seja possível, né, com um novo formato do Senado Federal mais alinhado à direita, com um novo presidente, né, quando você tem mais senadores da direita, consequentemente pode vir um novo presidente do Senado Federal de direita. O plano é eleger o Rogério Marinho, que está encabeçando, né, a campanha eleitoral do Flávio Bolsonaro. Então, existe um plano, gente, tá? E ele disse que não vai recuar nem um milímetro. Não vai retroceder, não vai recuar e vai continuar
confrontando. E agora, a Raquel Landim perguntou: você não tem medo de ser extraditado? Será que o ministro Alexandre de Moraes, depois de ter levado um tapa na cara da justiça da Espanha com relação ao Oswaldo Eustáquio, com relação aos Estados Unidos, com relação a Alan dos Santos, pediu extradição do Oswaldo Eustáquio, a justiça da Espanha negou o pedido do Moraes. Pediu extradição do Alan dos Santos, a justiça dos Estados Unidos negou o pedido do Moraes. Pediu extradição da Carla Zambelli, a justiça italiana negou o pedido do Moraes. E agora? O Moraes já está podendo até pedir música no Fantástico, agora está indo para a quarta. Será que ele vai pedir extradição do Eduardo Bolsonaro para o governo americano? Depois de tudo que o Eduardo Bolsonaro acabou de revelar aqui nesse vídeo, que foi tudo por vias tortas, nada foi ali, né? Carta rogatória, por exemplo. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes vai se submeter a passar mais uma vergonha dessa quarta vergonha? E aí, gente, vocês acham que ele vai ter coragem de pedir ao governo Donald Trump para eles extraditarem o Eduardo Bolsonaro? E aí, gente, eu quero a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Depois de tudo que o Eduardo revelou aqui nesse vídeo. Vamos lá, porque tem mais, gente. Vamos trazer aqui agora uma bomba, gente, que atingiu em cheio o Alexandre de Moraes. Eu disse para vocês no vídeo anterior que ia vir bomba aí pra cima do Moraes, gente, tá? Tá aqui, ó. O governo Trump acabou de se pronunciar sobre essa condenação do Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil. Ontem, o próprio Trump, da boca dele, tá? Ele mencionou, né, o Bolsonaro Júnior, que mora no Texas, né? Que falou no Texas e foi condenado. O próprio Trump citou o Eduardo Bolsonaro. E hoje foi a vez do governo Trump se pronunciar. O governo Trump considera a condenação de Bolsonaro como perseguição. O governo Trump considera a condenação de Eduardo Bolsonaro uma perseguição. Tá aqui, gente, tá? Imaginem o Alexandre de Moraes recebendo essa notícia aqui. Depois de ter levado um tapa na cara da justiça da Espanha, da Itália, uma vez dos Estados Unidos e agora mais uma vez o governo americano dando uma bofetada, né? Um porta-voz do Departamento de Estado americano afirmou à agência de notícias britânica Reuters que a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro é vista pelos Estados Unidos como perseguição política. De acordo com a fonte, que não se identificou na reportagem, a nova ação do judiciário brasileiro faz parte de um padrão de perseguição e guerra jurídica por parte dos tribunais brasileiros contra a oposição política. O porta-voz acrescentou que os debates políticos devem ser resolvidos por eleições democráticas e não por condenações, como aconteceu na última terça-feira, quando a primeira turma do STF sentenciou-se e condenou Eduardo pelo crime de coação no curso do processo. O ex-deputado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 4 anos de prisão e mais multa, que eu já atualizei vocês. Então tá aí, gente. Então, inclusive, ó, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a comentar. Ó, tá aqui, gente, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a comentar a condenação de Eduardo em coletiva após a cúpula do G7 na França nessa quarta-feira. Na ocasião, ele afirmou que o Brasil se tornou um pouco conturbado, perigoso politicamente, segundo noticiado por agências internacionais. Ou seja, Donald Trump está de olho em tudo que está acontecendo, o governo Trump está de olho em tudo que está acontecendo, e segundo aqui o governo Trump, essa condenação da primeira turma, né, do Alexandre de Moraes lá do STF, onde o Alexandre de Moraes foi o relator, que é vítima e relator ao mesmo tempo, só aqui que acontece um trem desse. Segundo o governo americano, essa condenação de Eduardo Bolsonaro é uma perseguição política. E aí, gente, depois disso aqui, que acabou de vir de dentro do governo americano, do governo Donald Trump, vocês acham que existe alguma chance do ministro Alexandre de Moraes conseguir a extradição do Eduardo Bolsonaro de volta aqui para o Brasil? Vocês acham mesmo, gente, que tem possibilidade do governo Trump, né? Vamos supor, da polícia do governo Trump prender o Eduardo Bolsonaro, colocar ele dentro do avião e expulsar aqui de volta para o Brasil e entregar de bandeja de presente para o Alexandre de Moraes? Vocês acham que isso tem a mínima possibilidade de acontecer? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, se ele realmente for fazer isso, eu acho que ele vai dar uma desentendida e vai tentar. Vai que cola, né? Vou mandar o pedido.
Ó, eu, ministro Alexandre de Moraes, STF, peço para que vocês enviem o condenado aqui, Eduardo Bolsonaro. Aí é só esperar o tapa na cara da Justiça dos Estados Unidos novamente, gente, tá?